Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. Fábio Torres, que é cardiologista, tem a clínica Cardio e Saúde aqui na frente da Redenção e é um dos patrocinadores da Copa APA 2025. O Dr. Fábio também é atleta, né, já jogou a Copa em todas as categorias possíveis, né, talvez seja a pessoa que mais tenha jogado a Copa até hoje, um artilheiro, né, rumo aos 10 mil gols também. E o Dr. Fábio está aqui por uma questão muito importante, que é falar sobre saúde, sobre a saúde do coração e falar sobre como os atletas, especialmente os amadores, precisam se preparar para uma competição ou para um jogo amistoso, né? Porque muitas vezes a gente sai para fazer um exercício sem saber que antes disso tem que ter uma preparação, não é, doutor? Com certeza. Então é uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês, né, conversando sobre um assunto que eu tanto gosto, que é futebol e cardiologia. E com orgulho aí de ser um ex-anchetano e, de fato, participante ativo. Não é que eu joguei muito, eu joguei todas as Copas, todas as edições, né, e todas as categorias da Copa APA, o que muito me orgulha. E justamente, antes de mais nada, esporte é saúde, né? E hoje já é motivo de estudo e comprovado que a gamificação da atividade física, ela aumenta a adesão, a motivação e a longevidade da prática, né, esportiva, e com isso todos os benefícios potenciais da saúde. Então, qualquer coisa em que tu tenha um estímulo maior, como por exemplo um campeonato, uma coisa organizada, e a experiência que a gente que joga a Copa APA vive realmente é ímpar. A gente que já joga campeonato de amador aí, a vida toda, na verdade, né? Eu diria que nunca houve um campeonato que eu participasse com essa organização, em termos de filmagem, entrevista, resenha, súmula, disciplina, né? A arbitragem realmente é exemplar. E isso também cria um ambiente muito propício do ponto de vista médico para que as pessoas pratiquem com segurança, né? E todo mundo quer jogar a Copa, e é uma Copa longa, para quem acaba avançando de fase, é uma Copa que dura de maio até novembro, e as pessoas querem estar bem, né? Querem chegar lá porque elas notam que tem um nível alto de competição, de competitividade, então elas querem estar bem jogando, e eu acho que não, isso exatamente, às vezes tu vai jogar lá 5, 10, 15, 20 minutos por partida, são, sei lá, cada time no mínimo joga 4 partidas durante o ano, mas isso vai garantir um envolvimento de ano inteiro, onde vai fazer atividade física regular como deve ser, né? E nesse sentido, se tem número hoje recomendado e já é provado que aumenta a longevidade, a prática de 150 minutos de atividade aeróbica, que é numa faixa de frequência cardíaca ali dos 60% aos 85% da massa, e isso sempre pode ser medido através de exames, né, como por exemplo a ergometria, por semana. E aí isso vai incluir daqui a pouco um jogo ou dois de futebol, mais uma corrida ou outra atividade, fora a parte de reforço muscular, alongamento, mobilidade, e tudo isso cria então um belo condicionamento para manter essa atividade. Agora, com uma condição indispensável, né, na nossa idade, considerando que essa Copa é para pessoas de 39 anos em diante, né, fazendo 40, que é justamente fazer uma revisão médica precedente, né, chama avaliação pré-participação esportiva, onde justamente vai detectar condições mínimas para essa participação. E é nesse sentido que entra a cardiologia, né, onde a realização de uma anamnese, um exame físico, coletar dados de saúde, já se aproveita sempre para fazer um check-up geral, né? Um eletrocardiograma e preferencialmente um eletro de esforço, que vai trazer essa mensuração da intensidade adequada da atividade física, é então uma condição fundamental para trazer a segurança dessa atividade, que feita então dessa forma avaliada e segura, vai com certeza somente trazer benefícios em termos de saúde e longevidade, e de forma continuada e considerando justamente essa adesão ao esporte, essa atratividade, motivação e continuidade semanal ali do treinamento. Qual a periodicidade desse check-up? De quanto em quanto tempo que a gente precisa fazer? Sim, perfeito. Então, nessa faixa se recomendaria anualmente fazer pelo menos algum tipo de vistoria, sendo que, por exemplo, esse exame mais aprofundado, a ergometria, ela traz o seguinte dado: o prognóstico de alguém ter um infarto em 2 anos tendo uma ergometria com ausência de alterações é de acima de 90%. Então, pelo menos a cada 2 anos uma ergometria e uma
uma bênção anual seria a indicação para os atletas, na verdade para qualquer pessoa, né? Não precisa ser atleta, estar em competição para também ter essa indicação de fazer essas revisões preventivas e periódicas. Né? Doutor, a gente sabe que de vez em quando aparece um ou outro que tem preguiça de ir ao médico, que está de repente sem plano de saúde, e aí consegue um atestado. Qual é o risco que essa pessoa está correndo? É um tiro no escuro, né? E uma correlação interessante que sempre se pode fazer. Alguém, por exemplo, que teve um problema de saúde no coração, vai lá, teve um infarto, botou um stent. Essa pessoa automaticamente ela vai estar revisada e autorizada a fazer mais do que alguém que daqui a pouco tem um atestado frio ou que nem fez essa avaliação. E aí em seguida eu faço esse comentário, o fulano infartou, não vai poder jogar mais. Não, esse vai poder, se tudo correr bem, vai ficar tudo certo. Agora, a incógnita é aquele que nunca viu nada, na verdade, às vezes é uma bomba relógio, né? Por mais que seja uma atividade, às vezes até de baixo risco, uma atividade de menos intensidade, é insabido quando não se faz, no mínimo, um eletrocardiograma de repouso e o esforço. Eu escutei uma vez que a expressão morte súbita seria descabida, porque se a pessoa fizesse os seus exames regularmente, ela saberia da existência de algum problema, né? Não, exatamente. Toda essa concepção, ela cresceu muito a partir dos eventos de morte súbita no futebol, muito notórios, né? Porque sempre é muito notório, porque todo mundo está assistindo na televisão, né? E particularmente o caso do Serginho, em 2003 ou 2004, do São Caetano, 2003 ou 2004, se eu não recordo agora se foi 3 ou 4, gerou muito essa preocupação. E justamente a partir daí, que, por exemplo, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia montou protocolos e diretrizes com relação a essa avaliação pré-participação esportiva, onde de fato é obrigatório, principalmente após os 35 anos, quando aumenta a incidência desse tipo de problema, que são entupimento nas artérias do coração por gordura, né, ligado a fatores de risco como hipertensão, colesterol, diabetes, tabagismo, história familiar, sedentarismo, estresse. Tudo isso contribui para esses entupimentos que são quase que naturais. E muitas vezes as pessoas falam assim, quem procura acha, mas quem previne remedia. Quando são coisas muito prevalentes, é o que mais mata no mundo é o coração. Não dá para se dar o luxo de não verificar, até porque são situações que têm correção. Como eu falei, mesmo alguém que infarta, ele pode ter a chance de se reabilitar e correr até maratona. Então basta cumprir a cartilha, isso tudo hoje baseado em medicina baseada em evidência, né? Não são protocolos gerados por conjecturas, mas senão por estudos clínicos bem conduzidos em multicêntricos, randomizados, com placebo, né, testado contra placebo, ou seja, já são todas, falando desde o esporte, prática regular, tratamentos, diagnósticos, são todas coisas já bem validadas, né? Então não vale a pena fugir, essa seria a grande mensagem. Não vale a pena fugir e vale a pena procurar o que se puder achar para corrigir e poder sim, praticar e participar, né? Acima de tudo participar, isso que é importante, né? No esporte e numa competição tão bacana como é a Copa. O senhor falou aí uma frase, né? Quem procura acha. Eu gosto muito de uma que o Lauro Quadros, né, veterano do jornalismo, sempre falava. Quem previne remedeia. Exatamente, eu de guri eu vi. Ele falava muito sobre medicina, não? Muito. E ele sempre dizia assim também, quem procura, cedo cura. É muito importante. A precocidade, os tratamentos, a prevenção, com certeza. Essa é hoje muito o mote da cardiologia, né? Ela é muito mais preventiva, né? Mais quando se é um médico de consultório, como é o meu caso, né? E o bacana também é que nessa prática a gente acompanha as pessoas por uma vida toda, né? E aí, particularmente, essa tribo do futebol, o pessoal que eu acompanho, eu tenho N times, né? E muitos desses meus companheiros de time são também meus pacientes. Isso cria uma cumplicidade, né? Onde eu estou ali, eles estão jogando, eu estou acompanhando o desempenho deles, às vezes se queixa de alguma coisa. Não, então vamos ver tal situação, fazer tal exame, ou fazer tal investigação, fazer tal tratamento. Você vê, doutor Fábio. Tanto que isso até no jogo, né? Até num vídeo de
O único gol que eu fiz no ano passado na Copa APA, no ano passado eu fiz um, né? Na Supermaster. Golaço. Foi legal, foi uma arrancada ali e tá no áudio ali, Dr. Fábio, chuta! Então eu acho bem bacana essa mistura das estações, né? O médico, o atleta que tá ali junto para o que deve tanto quanto no papel de médico, como também no papel de companheiro, de treinador, né? Num dos meus times ali eu sou o treinador, e ali que nós estávamos comentando antes da entrevista, né? Vamos utilizar um dos parâmetros ali que se pode ver na ergometria, que é o consumo máximo de oxigênio, que bem dizer é o preparo físico da pessoa, não para definir titularidade ou coisa assim, porque isso vai depender muito mais de outras características técnicas e táticas, né? Mas o tempo de permanência em campo. Então, dependendo do teu consumo de oxigênio, a gente sabe que tu pode em intensidade máxima, que é o que exige uma competição como essa, tá ali 15, 20, 25 minutos, né, por tempo que seja. Então a gente consegue também hoje prever isso e fazer uma coisa mais científica, mesmo no meio amador, ali onde a gente não tem departamento médico, fisiologia, como hoje tem nos clubes, né? E isso também é uma coisa que demorou a chegar nos clubes. E eu mesmo já trabalhei no meio de futebol, fui médico do Porto Alegre Futebol Clube. Lá eu batalhava bastante para que se tivesse esse componente científico, e não via muito isso nos clubes, né? A própria presença de um cardiologista. Hoje a gente já vê isso bem mais aprofundado, sendo que o clube que melhor trabalhou isso no Brasil num passado recente foi o Palmeiras, e não à toa que chegou a resultados tão maravilhosos, né? Tem um centro médico, Dr. Gustavo Maglioca, que até recentemente falecido, jovem, com 40 e poucos anos, um câncer, mas que montou toda essa estrutura, né, de avaliação desportiva, que a gente pode usar um pouquinho no amador também, né? E aí o senhor pediu para que os seus atletas ali fossem todos fazer o exame ergométrico. Então. Isso, a gente sugeriu, né? Não pode daqui a pouco exigir, mesmo como treinador, presidente do time, exigir uma coisa complicada, né? Mas sugerir, e na verdade isso, para quem disponibilizar a informação, vai ser utilizado positivamente. Quem não trouxer a informação, bom, o problema é de quem não trouxe, ele não vai ter esse handicap para gestionar mais tempo em campo. Beleza. Porque a grande dificuldade de um treinador é isso, né? Gerenciar o grupo, quem tu vai botar e não deixar ninguém de fora, né? A gente estava conversando antes desse desafio, né? De usar todo mundo e todo mundo sair satisfeito. Perfeito. Doutor, deixa um recado então para os mais de 500, 600 atletas da Copa APA, especialmente para aqueles que ainda não têm um acompanhamento com o cardiologista, para que eles venham conhecer aqui o seu espaço e fazer uma consulta. Não, perfeito. Seja em qualquer cardiologista, eu com certeza me coloco à disposição. Mas, em primeiro lugar, parabéns por estarem participando, né, com mais de 40 anos, estarem envolvidos numa competição desse nível, dessa intensidade. Então, essa é a primeira coisa, essa disponibilidade merece todo o reconhecimento. Se preparem, né, façam as suas revisões por uma questão de segurança. Todo mundo, até o mote da Copa é pai de família, tem que ser, a maioria dos times precisa ser pai para participar, então justamente não basta ser pai, tem que participar, e faça as suas revisões para poder com toda a segurança desfrutar da Copa e se divirtam, acima de tudo, se divirtam. Perfeito. Muito obrigado. Valeu, velho.